Tudo na bênção, tudo na alegria. Por gentileza, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. A palestra já pode colocar na primeira página lá, mano, obrigado. Eu acho que todos vocês não vão conseguir ver ali, mas à medida do possível a gente vai tentando acompanhar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Todos acharam? Amém? Diz a palavra de Deus: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu vou ficar com a ordem, vou deixar a promessa para depois. Nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Tome seu assento, por gentileza. Queridos, antes de iniciar, eu quero agradecer a Deus, primeiro, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, com a responsabilidade de trazer uma palestra do Seminário Liderando Sem Fronteiras. Quero agradecer a Deus pela minha esposa, que sempre está comigo, ao pastor Cássio, pela confiança. Muito obrigado, pastor. Também ao pastor Sérgio, que tem nos dado um apoio muito grande, principalmente por este seminário. Hoje eu vou trazer uma palestra de um seminário que o Senhor colocou no meu coração há 3 meses atrás, chamado Entrando na Onda. Eu acho que a primeira página lá, mano, tem uma foto. Primeira página, isso. Desse projeto saiu o site entrandonaonda.com.br e 2 camisetas. Essa daqui, Jesus não deve ser apenas um status no Facebook. E essa daqui, Jesus Changed Milif, que é para irritar quem não sabe falar inglês, tá? Porque isso aqui, claro, você já faz aquela tradução, já ganha uma alma para Jesus. O que está escrito aqui? Jesus mudou a minha vida. Então, alguém perguntar para você já traduz, dá uma de bom, e já ganha alguém para Jesus, e vai estar lá no final, se você quiser nos abençoar e ser abençoado também, porque é uma forma linda que você tem de ganhar alguém para Jesus, de evangelizar, de ter um assunto para começar com alguém, falar com alguém. Eu confesso que às vezes a gente está andando assim, na faculdade lá, alguém fica olhando assim, o que está escrito, o que está escrito, daí eu dou aquela paradinha estratégica assim. Terminou de ler? Depois, se os irmãos quiserem nos abençoar, estará lá. E o seminário Entrando na Onda tem o apoio do pastor Sérgio, o apoio da Almad. Isso para nós tem sido muito importante. E hoje eu vou trazer uma palestra para vocês, que é a palestra principal. Entrando na Onda, não sei se todos estão conseguindo ler ali, mas é capacitando a geração que irá transformar o mundo. Eu estou conseguindo ler capacitando a geração que? Então você já sabe que é a geração que transformará o mundo. Nós acabamos de ler Romanos, que diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Porém, para essa transformação, exige de nós algumas coisas, como por exemplo, coragem, para dar a cara a tapa, para entrar em lugares às vezes que ninguém entra, para fazer coisas que às vezes ninguém faz, para tomar atitudes que realmente demonstram que nós não somos iguais aos demais. O que acontece hoje é que nós estamos com um lema. Nós vivemos na contramão do mundo. Só que viver na contramão do mundo, na calçada, é a mesma coisa que nada. Veja, eu estou indo na contramão do mundo. Isso é muito legal falar, mas eu estou na contramão do mundo parado às vezes. Está todo mundo no alto tráfego na rua e eu vou para a calçada e tenho o orgulho de bater no peito e falar: olha, eu estou na contramão, estou me impondo contra o quê? Você já viu alguém andando na contramão na calçada? Primeiro que calçada não tem nem mão definida. Então é isso que a gente vai falar durante essa palestra de hoje. A próxima lauda lá, por gentileza. Olha só essa frase: os jovens lideram o caminho, quer para a escuridão do genocídio, do terrorismo, do niilismo, quer para a luz do amor de Deus em Jesus Cristo. Quem disse essa frase foi Sam Vogelmoth. Os jovens lideram o caminho. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que essa transformação, essa mudança de paradigma, ou essa inconformidade, não pode se esperar, e não é de se esperar que virá pelas pessoas mais velhas. Veja, entenda o que eu estou falando. Todo esse potencial de transformação está sendo passado para as nossas mãos. Nós, como jovens, que iremos cuidar, que iremos semear,
para a igreja que iremos viver amanhã. Veja, por mais que a gente às vezes olhe para a nossa juventude e pensamos assim, mas eu sou apenas um jovem, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos planos antes. Esse seminário vai ter que colocar um negócio no coração de você. Você tem que fazer? Tem. É agora que tem que começar. A nossa juventude é o tempo mais lindo da nossa vida. E é o tempo que nós mais menosprezamos. É o tempo que nós mais sentamos e ficamos assim, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus do céu, cria um monte de dilema e não faz nada. Ou a gente procura fazer sempre aquilo que é mais confortável para a nossa idade, ou aquilo que não nos envergonha tanto, ou aquilo que não crie tanto impacto, ou aquilo que não bata de frente com aquilo que a gente gostaria de ser. Mas essa é a idade que a gente tem que ir para o pau. Vocês estão entendendo? A idade de não se conformar é agora. É agora que a gente tem que ganhar alma para Jesus. É agora que a gente tem que entrar na contramão, dando cacete em todo mundo mesmo. Como assim, Neve? Que violência é essa? Parece meio estranho. Mas é a hora que a gente tem que se impor de verdade. Perceba uma coisa. Na época que o pastor Cássio estava no ensino médio, era muito diferente da época que os nossos jovens hoje estão no ensino médio. Antigamente, politicamente correto, o que era alguém politicamente correto? Era alguém a favor da família, era alguém que era contra as drogas. Hoje não. Alguém politicamente correto hoje é alguém a favor da legalização da maconha, é alguém a favor do casamento homossexual. Pois bem, eu não sou politicamente correto, então eu estou indo para o pau mesmo. Quando alguém fala alguma coisa contra, eu levanto a mão e falo, não, peraí que tem uma outra verdade que precisa ser expressada. Porque essa não conformidade vem de um jovem. E a gente vai aprender hoje a força que tem nas nossas mãos. Perceba o que ela diz aqui. Os jovens lideram o caminho, quer para a escuridão do genocídio, do terrorismo, do niilismo, quer para a luz do amor de Deus em Jesus Cristo. O jovem tem um potencial gigante. Mas esse potencial pode ser utilizado tanto para o bem, quanto para o mal. Tudo que o mundo faz, tudo que o mundo produz, a primeira pessoa que ele pergunta, para ver se vai dar certo, é para um jovem. Quando sai um iPhone novo, quem faz fila para comprar? Jovem. Quando chega uma novidade no mercado, quem faz fila para comprar? Jovem. Quando lança-se uma moda, quem lança a moda fazer virar moda? Jovem. Ou seja, tudo está centrado em nós. Tudo que o mundo faz é pensando na gente. Tudo que Deus faz também é pensando na gente. Pois bem, o nosso posicionamento é de escolher qual ideologia nós iremos viver. Qual ideologia nós iremos abraçar. Eu sei que aqui hoje eu estou falando muito mais para líderes, mas todos os líderes aqui, pelo que eu estou vendo, são jovens. A juventude está nas nossas mãos e nós estamos menosprezando ela. Por gentileza, passe para a próxima lauda. Olha só, essa palestra, Entrando na Onda, o seminário Entrando na Onda, nasceu de um livro que eu li chamado A Próxima Onda, do pastor David Wright, um pastor americano, que ele é líder da Mocidade Internacional para Cristo. Ele tinha 20 anos quando ele decidiu transformar a realidade do mundo que ele vivia. MacGyver, hein? Que chique. Não sabia que tinha isso aqui não. Olha só, agora vai ficar chique no último. Então, ele com 20 anos decidiu que ia ir pro pau. 20 anos. Ele decidiu que ele ia ser missionário. Aonde? Numa tribo aborígene, para cuidar, sabe de quem? Daqueles que iriam liderar o caminho. Crianças que se tornariam jovens. E esse pastor, ele desde a sua infância surfava. Por isso o livro A Próxima Onda. Eu nunca surfei na minha vida. Até tentei. Paguei R$15 lá em Balneário Camboriú. Aí eu peguei uma prancha, aquela bem pequenininha assim, pensei, vou detonar. Eu não consegui ficar de peito em cima da prancha. Disse, agora eu vou pegar uma grande, assim, aquela maior que tem. Tal de longboard. Disse, agora Deus vai me honrar. Nada. Então essa palestra não tem nada a ver comigo o nome, tá bom, gente? Tem a ver com esse homem aqui, pastor David Wright. E ele deu uma analogia, e essa analogia é o que eu preciso introduzir vocês, para que vocês entendam todo o resto da palestra. Por gentileza, passe a próxima lauda lá.
Imagine um cenário, vocês que são bons de imaginação. Imagine um mar bem grande, um oceano, um surfista, não eu, qualquer outro surfista, e imagine a onda perfeita surgindo na frente desse surfista. Quando o livro me apresentou esse cenário, eu imaginei a coisa mais doida desse mundo, o cara entrando na onda, surfando e tal, mas sabe o que ele falou? Que o sentimento de um surfista não é esse. Quando um surfista vê uma onda linda formando na frente dele, a primeira coisa que ele pensa é: e se essa onda for alta demais e eu cair dela? O tombo vai ser muito maior do que pegar uma onda pequena. E se eu estiver nessa onda, e a onda arrebentar em cima de mim, eu vou tomar o maior caldo da minha vida, capaz de me afogar, sofrer, quebrar alguma coisa. Ou seja, nem sempre a onda perfeita é a onda que traz conforto para o surfista. Quanto mais perfeita a onda for, maior ela for, maior vai ser a dificuldade. Por quê? Porque quanto mais perfeita a onda para um surfista, maior ela tem que ser. Ou seja, para nós que estamos entendendo agora o teor dessa analogia, quanto mais alto for aquilo que nós queremos para o nosso ministério, ou quanto mais alto, quanto mais pessoas nós queremos ganhar para Jesus, mais alto será a onda, mais alto será o risco. E risco é o que dá a emoção do negócio. Vou falar para vocês que se não tiver risco, não tem graça. Não tem graça, gente, hoje. Sabe o que está acontecendo? Não tem graça ser crente, de certa forma, às vezes. Porque está todo mundo virando crente. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas aí está o grande perigo, é uma geração superficial. É uma geração que não entra mais em onda nenhuma. É uma geração que ele diz que ele é crente, ele senta assim e fala: eu sou crente. Aí o pastor não visita ele, ai, o pastor não me visitou, estou abandonando essa igreja. Aí ele vai para outra igreja. Aí ele chega lá, ai, aqui o pastor não me dá a oportunidade de eu cantar. Aí ele vai para outra igreja. Aí de repente ele desvia. Por quê? Porque é superficial. É uma geração que produz mais frutos. Não é uma geração que se preocupa mais com o próximo. É uma geração que quer mais risco. Ele quer ser crente, quer ficar sentadinho no sofá mais gostoso desse mundo, vendo o R.R. Soares e está ali de boa. Glória a Deus, eu estou se servindo com uma... Olha. Então, na verdade, queridos, essa é a preocupação do seminário. Dessa palestra em específico. É pegar, colocar sangue no olho seu, para você sair por aquela porta e assumir o risco de ser cristão. Porque o negócio é que a gente quer o cristianismo, mas não o risco que ele nos oferece. A Bíblia diz: se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que é nosso. Mas como nós não somos do mundo, é por isso que o mundo nos aborrece. Quando o mundo nos abraça demais, nosso ministério é uma porcaria, é um fracasso. Porque significa que a gente não está criando impacto nenhum. Agora, quando começa alguém querer falar mal, quando começa alguém querer se levantar, lembra de Daniel? Daniel, todo mundo começou a ver que Daniel chamava a atenção. Por quê? Porque ele assumiu o risco. Não, eu estou aqui, mas eu não vou fazer igual essa turma, não. Eu estou aqui, mas não vou ter a mesma identidade desse povo, não. Eu vou estar aqui, mas não vou comer o que eles comem. Assumiu o risco de ser crente. E ele produziu fruto. Esse é o negócio. Assumiu o risco. Entrar na faculdade com a camiseta escrita na sala mesmo. Epa! Escrito Jesus, a primeira coisa. Tem gente que não gosta muito dessa palavra. Tem gente que não gosta de colocar no peito. Não, porque vai que alguém olhe. Então fecha aqui. Eu sempre prego uma mensagem sobre a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Porém o diabo inventou e interruptor. Aí a gente chega em determinado lugar, apaga a luz e entra e está tudo certo. Ninguém percebe quem eu sou mais. Que eu apaguei a luz. Ou seja, a principal propriedade que a luz deveria ter, que é dissipar as trevas, já não tem mais. Por quê? Porque eu não quero assumir o risco de ser crente. Eu não quero produzir frutos. Tá bom, eu aceitei Jesus, Dave? Então tá tranquilão. Quando eu aceitei a Jesus, dia 23 de abril de 2009, primeira coisa, primeiro propósito que eu coloquei no meu coração, eu vou ganhar todos os meus primos para Jesus. Foi o primeiro propósito. Só que eu fui enlouquecendo com esse negócio de propósito, queridos. E meu propósito hoje é ganhar todo mundo para Jesus. Eu não olho mais para ninguém assim, ó. Eu olho assim, você vai ter que aceitar Jesus, cara. Eu fico doido quando alguém fala de mal de Jesus para mim. E é isso que a gente tem que ter, assumir o risco.
é colocar a capa de crente de verdade mesmo, e ir para o pau de verdade, olhar para o crente que está meia boca e orar por ele, é ter credibilidade, porque assume o risco. Não uma geração superficial, que todo mundo olha, todo mundo conhece, mas é um boca aberta, não faz nada, não ganhou uma alma para Jesus, está a vida inteira trancado, sentado num banco, não ora, não jejua, não faz nada, porque não quer assumir o risco, o desconforto de ser cristão. Jesus chegou para o discípulo e falou assim, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ponto. Então, queridos, a primeira coisa do seminário, nós temos que entender que a onda perfeita, nós precisamos aceitar, e nós temos que assumir o risco dela. Qual é a onda perfeita? A gente vai entender a partir de agora. Próximo, por gentileza, próximo. Os objetivos: aguçar os seus sentidos para a próxima onda missionária. Agora não tem mais onda de mar, coisa nenhuma. Agora é onda missionária. Ajudar você a entrar na onda, encorajar o seu ministério e dar credibilidade ao jovem. Ao passo que tudo isso que eu falei, às vezes é desconstituído, quando você olha para você e fala assim, mas eu não sei pregar igual o Dave, eu não sei cantar igual a irmã. Às vezes você escreve, que é a coisa mais linda desse mundo. Às vezes você tem 1 milhão de amigos mais do que eu. Às vezes você tem uma moral com os amigos de vocês que você nem sabe. Às vezes você tem um talento que você escondeu. Deus não usa você naquilo que você não sabe fazer. Deus usa você naquilo que Ele já deu para você. Então a coragem é o que falta. Deus te deu todas as coisas para você fazer. Pois Deus me deu loucura, eu não sei, eu não sou muito normal. E eu tenho que usar isso para quê? Para Ele. Eu tenho que entrar em uns 10 ônibus por dia, se for necessário mesmo. Porque tem que usar essa falta de vergonha que eu tenho, que eu não tenho vergonha para falar, pode ser 100 mil, 1 mil, R$1, uma pessoa, não sei, eu falo. Não tenho vergonha. Então eu tenho que usar isso para quem? Para Ele. Às vezes Deus deu um dom para você, para quem você tem que usar? Para Ele. Entendeu? O que falta em você não é dom, filho, é coragem. Deus dotou todo mundo de dons e talentos aqui. Todo mundo não prega, daí, às vezes você canta, e aí não canta, você escreve, e aí não escreve, você tem um Facebook, tem uns 50 mil pessoas. Faz alguma coisa na vida. Você tem um amigo na tua escola que ama você, que tem você como referência, use isso ao seu favor. Fale do quê? De Jesus para ele, ué. Na tua família todo mundo te respeita, usa isso a teu favor. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, queridos, por gentileza, a próxima página lá. Agora a gente vai trabalhar no potencial que a gente tem. Vamos ver esse homem aqui, Jean Baptiste, jovem, formado em Direito, fluente em 5 idiomas e líder da Mocidade para Cristo em Ruanda. Pastor Cássio, esse rapaz aí, ele era jovem igual nós, igual a gente aqui, jovem. Ele tinha tudo para ser um cara resignado. Imagina a pobreza de Ruanda. Ele tinha tudo para ficar, vou ficar aqui na minha aqui e tal. Tem um título. Eu gostei da oração do pastor. A gente não quer títulos, a gente quer te obedecer, Senhor. Como isso é importante. Não é título, é obediência. É fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que alguém determinou para a gente. É a proatividade que Deus gosta. É alguém que chega, Jesus, e agora, o que eu faço? Não é aquele que fica sentado e fica, Senhor, manda um profeta vir aqui falar comigo o que eu tenho que fazer. Não, Senhor, o que eu tenho que fazer? Posso fazer isso aqui, Jesus? Eu fico incomodando assim, Jesus, e agora? Qual é o próximo passo? Deus me deu esse projeto aqui, eu fiquei um dia inteiro com a cabeça assim, ó. Chegou no outro dia, eu cheguei para Jesus, e agora? O que eu faço, Jesus, com isso tudo? Aí deu um negocinho, deu uma movidinha, e agora, Jesus? O que eu faço? Eu sou tão doido que eu fiz camisa antes de começar a palestrar. Proatividade, coragem, é isso que a gente tem que ter. Eu estou usando o meu exemplo porque Paulo falou, olha, serem meus imitadores. Eu estou bem corajoso hoje, só hoje. Tem dia que a gente não está tão corajoso. Mas a Bíblia vem e diz para a gente que quando a gente está fraco, aí a gente está forte, né? Então tá. O orgulho tem que ser tirado da gente. Olha só, esse jovem, Jean Baptiste, participou do maior genocídio de Ruanda. Genocídio. Hutus e Tutsis. Eram 2 tribos, eu vou explicar para vocês esse cenário. 2 tribos, os Hutus e os Tutsis. Os Hutus eram a maioria populacional.
Os tutsis eram a minoria. Porém, a minoria, pastor Cássio, era a que tinha mais grana, era o que dominava o negócio. Porém, o presidente de Ruanda, na época, era um Hutu. Ou seja, o dinheiro não estava na mão dele, estava na mão dos tutsis. Sabe o que ele fez? Eles tinham controle da principal rádio de Ruanda. Sabe o que ele colocou na cabeça dos jovens de Ruanda? Vamos exterminar as baratas. Quem eram as baratas? Os tutsis. Vamos matá-los todos. Mas para isso ele colocou uma ideologia. Eu vou falar uma coisa para você que é líder aqui. Quer ver o seu líder, o seu liderado motivado? Dê uma missão com uma ideologia para ele. E por incrível que pareça, nós temos a melhor, maior missão e ideologia do mundo. E o que nos falta? Esses jovens que ouviram essa proclamação no rádio, começou o maior genocídio civil, não era militar, civis indo para as ruas, fazendo barreiras e matando os tutsis que passavam. Civis, jovens. Por gentileza, a próxima parte. Olha só, queridos, um dia Jean Baptiste estava fugindo de cidade em cidade, porque a primeira coisa que eles foram fazer, vamos matar as lideranças. Porém, Jean Baptiste era Hutu, não era Tutsi, mas ele era um líder que pregava o quê? O amor de Jesus. E o amor de Jesus era contra tudo aquilo ali que estava acontecendo. Então vamos pegar o Jean Baptiste também. Só que ninguém meio que sabia quem ele era, e ele foi parado numa barreira, pastor. Uma barreira de Hutus. E os Tutsis, eles eram mais altos do que os Hutus, além de ter mais dinheiro, a árvore genealógica deles tinha essa característica, os Tutsis, eles eram mais altos. E olha só, fizeram uma barreira diferente, pararam o Jean Baptiste na barreira, fizeram um risco no poste, com a altura de um soldado Hutu, e falou assim, o que passar de você daqui para cima a gente vai cortar fora. Pergunta para mim, era um soldado fazendo isso? Não, era um jovem convicto, de uma ideologia e com uma missão muito bem determinada. Aí ele foi para o poste, ficou a tampa da cabeça dele assim, para cima da risca. Quando eles foram cortar, Deus deu sabedoria para ele. Então faz o seguinte, estou vendo aqui que tem um soldado Hutu, aquele rapaz lá, mesmo tamanho do que eu. Então ele também tem que perder. Aí deixaram ele passar. Passa a próxima lauda, por gentileza. O sucesso do genocídio. Todo talento, energia, criatividade, compromisso inabalável por uma causa. Crianças de 9 a 10 anos recebiam armas. Eu vou falar uma coisa para vocês, talvez a gente ainda não parou para analisar. Você já parou para ver a instabilidade que a gente é? O quão vulnerável que a gente é como jovem? Você já percebeu que uma coisa que a gente gosta hoje, amanhã a gente já não gosta mais? Uma coisa que a gente ouve 20 vezes, uma música, 20 vezes. Que coisa linda, Jesus. No outro dia a gente ouve e fala, Jesus, que saco, tira isso aí. Não suporto essa música. Porque a gente está num processo de construção. Assim como os adolescentes estão também, nós estamos na fase de acabamento. Os adolescentes colocando tijolo e a gente já estamos passando massa corrida. Mas a gente ainda está em construção. Então, portanto, tudo aquilo que nos chama a atenção para aquele determinado momento, a gente compra, abraça a ideia e entra de cabeça. Quem lembra daqueles marketing multinível? Omni. Sabe qual foi o público que mais caiu naquele marketing de ficar rico lá sem trabalhar? Jovem. Por quê? Porque o jovem abraça a causa fácil. Passa a próxima lauda, por gentileza. Foi mortos aí 1 milhão de civis com esse genocídio. Então, Jean Baptiste não deixou se contaminar, porque ele tinha Jesus no coração. Olha só, aconselhamento, ele passou 6 meses de aconselhamento, traumatizou, ele estava fugindo de todo mundo, traumatizou. Depois de 6 meses de aconselhamento, ele foi encorajado para uma causa, para uma missão. E ele teve coragem. Olha só, depois de 10 anos do genocídio,
Ele ganhou 75 mil jovens para Jesus. Ele passava de cidade em cidade, onde pessoas tinham sido exterminadas, pregando que as pessoas tinham que perdoar aqueles que mataram os seus filhos. Ruanda hoje está sendo construída por jovens. Toda a construção humana parte da gente. Como eu falei no início, tudo que é feito é olhado para nós. Eu vou dar uma moral para vocês. Vocês são as pessoas mais importantes da terra. A faixa etária mais importante. Não é por isso que a Bíblia diz: jovens, eu os alistei, porque vocês são fortes. É por conta disso. E a gente menospreza a nossa juventude. Você está entendendo o objetivo de tudo isso? É colocar coragem em você. Você não é um jovem qualquer. Você é o jovem que pode mudar o mundo. Eu vi uma história ontem de um pássaro grande que encontrou um colibri apagando um incêndio com água no bico. Aí o pássaro grande perguntou assim: mas rapaz, você não vai apagar o incêndio sozinho? Estou fazendo a minha parte. Aguinha no bico. Eu estou fazendo a minha parte. Por gentileza, a próxima lauda. Olha Hitler. Apenas quem possui a juventude ganha o mundo. O cara mais endemoniado do mundo, reconhecendo o potencial da juventude. Sabe para quem ele falou isso? Nos seus discursos mais importantes da história. Para a juventude hitlerista. Sabe por quê? Porque Hitler percebeu que o potencial da eugenia racial estava nos jovens. Próxima lauda, por gentileza. O campeão filisteu. Agora a gente vai começar na Bíblia, agora o negócio vai ficar apertado para o nosso lado. Porque veja bem, a gente tem exemplos agora aqui, mas esses exemplos, nós tivemos um exemplo negativo de jovens motivados para o mal, tivemos um exemplo positivo de Jean Baptiste, que revolucionou no seu tempo. Mas a gente vive acerca de um manual. Qual é o nosso maior manual? A Bíblia Sagrada. Todos aqui têm Bíblia? Amém? Glória a Deus. Então prestem atenção. Nosso maior manual vai dar encorajamento para que a gente coloque a nossa missão em andamento. Todos aqui, Deus tem uma missão. E a primeira missão é: ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas muitos, quando ouvem essa mensagem, eles já começam a pensar assim: África, Estados Unidos, Guiné-Bissau. Imagina, queridos, a minha esposa, se ela levar uma mordidinha, um beliscão de mosquito, vira uma bola desse tamanho. Então imagina que eu na África ia perder a minha esposa. Então, infelizmente, eu já reconheci que para a África com a minha esposa não posso ir. Não é todo mundo que tem coragem para ir para a África. Aliás, depois que muita gente diz que nós vamos para os 4 cantos da terra, sendo que a terra é redonda, a gente ainda fica pensando nisso. Mas a missão e potencial é para cada um. A missão geral é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uns irão para a África, outros irão para o colégio, outros irão para a casa, outros irão para a igreja, outros irão para a rua, outros irão para a praça, outros irão para a internet, outros irão para algum lugar cumprir a missão. Você está entendendo? Ai, irmão, eu não sei pregar. Você sabe fazer alguma coisa, pelo amor de Deus? Você sabe falar? Quando alguém perguntar alguma coisa, você sabe? Não, irmão, eu sou mudo. Fala Libra. Não, irmão, não tenho mão. Lembra do Joseph Klimper? É peso para papel? Faz alguma coisa. Encontra alguma coisa para fazer. Olha para a sua vida. Olha o que eu faço aqui. Aqui dá para fazer alguma coisa para o Senhor, na escola. Aqui dá para mim ter uma atitude diferente no meio do grupo. Aqui dá para fazer alguma coisa, algum lugar, algum momento, você pode cumprir a missão. Você pode ganhar alguém para Jesus. Alguém pergunta para você alguma coisa sobre Jesus. Não muda de assunto.
fala de Jesus. Esses dias me perguntaram na faculdade para mim, irmão, prega? Não, irmão nada. Ô David, eu vi que você tem um site que você prega. Mexeu com o cara errado. Eu sentei no lado dele e o negócio que era para ser 2 minutinhos de conversa, virou 20 minutos. Comecei a falar do Espírito Santo para ele, comecei a falar o que é pregar, o que é sentir, ouvir a voz do Espírito Santo. Quando eu terminei de falar, ele estava assim, ó, hipnotizado, porque nós temos a verdade mais linda desse mundo, e a gente olha para as pessoas e pensa, eu acho que ele não precisa, ele tem tudo que ele quer. Olha, eu vou dar uma lição prática para vocês. Eu fui esses dias na casa, pastor Natália, de um cara rico, mais rico vezes 10. Aí eu estava lá em Balneário Camboriú, no apartamento dele, apartamento super chique assim, duplex, com piscina e tal. Aí, pobre, eu olhei aquela piscina e falei, meu Deus, eu ia morar dentro dessa piscina. Aí ele falou assim para mim, rapaz, faz 2 anos que eu não entro aí dentro. Eu falei, rapaz, eu ia almoçar aqui dentro hoje, se o senhor deixar. Coisa mais linda, gente. Aí nós fomos assim para a sacada, ele falou assim, Dave, tudo que a gente sonha ter na vida, depois que a gente tem, perde a graça. Quando ele falou isso para mim, o Espírito Santo veio assim, me deu um Hadouken com uma mensagem. Na hora, Deus deu uma mensagem. Qual é a mensagem? A única alegria que não enjoa, que gera alegria, que gera sonho, gera projeto, que gera alegria, que gera gozo na alma, que não enjoa, que se renova a cada manhã, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então agora eu sei para falar como eu sei para falar para um rico. Eu cheguei para um rico e falo assim, filho, eu sei que já perdeu a graça isso aí. Eu sei que você quer outra coisa agora. Eu tenho uma coisa para te apresentar, um negócio para te falar. Alguém que preenche todo o vazio que tem na nossa alma, que faz com que os sonhos dele sejam maiores. Pronto, argumento, coisa mais linda. Aí para o pobre é a coisa mais fácil de falar de Jesus, né? Aí o pobre já não tem nem a Ferrari, pronto! Então, você olha para as pessoas e menospreza, pensando que ela não precisa dessa mensagem, imaginando com a sua cabecinha que ela não merece ouvir de Jesus, ou que ela não quer ouvir sobre Jesus. Queridos, eu estava aqui naquele terminal, naquele ponto de ônibus ali, vocês viram o projeto Lançar a Palavra do ônibus? Quem viu? Quem não viu, acessa no YouTube lá, Lançar a Palavra da Vida Real. Me deu uma loucura na mente, eu falei, eu vou fazer um Lançar a Palavra da Vida Real, eu vou fazer dentro do ônibus. Quando eu estava sentado no ponto de ônibus, eu fiquei pensando assim, mas será que eles vão querer ouvir? Será que eles vão prestar atenção? Será que eles precisam? A minha maior surpresa, pastor, foi que todos queriam ouvir. Todos. Tinha gente chorando dentro do ônibus. Na hora da oração, todos abaixaram a cabeça e oraram. Todos. 2 ônibus, a mesma cena se repetiu. Gente chorando, baixando a cabeça, porque todos precisam ouvir. Só que Deus precisa de pessoas para falar, pessoas corajosas para entrar em um monte de lugar que a gente não sabe onde que vai entrar ainda, para falar, para ter coragem, para ter ousadia, para ter sangue no olho, para olhar para esse negócio e falar, vem que eu estou de peito aberto. Você está entendendo? Quem está entendendo diz glória a Deus. Oh, show de bola. Olha só, Davi, jovem, 17 anos, Davi estava lá com o Jessé e tal, Jessé falou assim, ó, vai lá levar comida para os teus irmãos que estão na guerra. Aí Davi foi lá, tal, chegou lá, os irmãos de Davi estavam já junto com o exército, 40 dias sendo desafiado por um gigante, pastor. O gigante chegava assim e falava assim, ei, tem alguém corajoso aí? Tem alguém para vir para o pau? E estava todo mundo, eu não vou, esse cara é muito grande. Davi chegou e falou assim, eu vou. Como que um cara de 17 anos tem tanta coragem, mais do que um soldado? Você vai me responder, o Deus de Davi. Eu respondo junto, a juventude de Davi também. Davi não tinha passado por nenhuma guerra. Davi não tinha visto ninguém morrer na guerra ainda. Davi estava limpinho.
E é isso que o jovem tem. O jovem ainda não teve decepção. O jovem ainda não teve aquela... Por isso que a fé dele é inabalável. Tudo para ele é possível. Por isso que Deus cura o câncer do jovem, cura a lepra, cura o que for. Porque o jovem tem aquela fé inabalável, que ainda não foi tocada, que ainda não foi destruída, porque ele não viu nada ainda acontecer. Ele começou agora. Davi chegou e falou assim, eu vou. Ele era meio doido. Porque tinha juventude. E tinha um Deus de Israel sobre ele. Só que olha só o negócio. Eu não, porque eu sou o guri ainda. Mas o pastor Natanael, já é um pouquinho, né? 2 anos mais velho. O pastor Natanael já sabe manusear mais a Bíblia do que eu. Ele já ia preparar uns 10 versículos, uns 20 talvez. Talvez eu ia preparar 2, por quê? Porque eu cheguei agora. Lá, o soldado ia pegar uma espada no outro, ia pegar uma lança no outro e colocar alguma coisa no pé para chutar. Por quê? Porque ele já viu o que é uma guerra. Davi não. Davi pegou uma funda. Porque enquanto todo mundo estava vendo um alvo grande demais para destruir, Davi estava vendo um alvo grande demais para não acertar de primeira. Ele pegou, agora eu vou te... Vem. Olha a loucura de Davi. Coragem. É isso aqui, coragem. Quando todo mundo via alguém grande demais para destruir, Davi viu alguém grande demais para não acertar. Ponto de vista diferente. Você tem que olhar para o seu jovem líder que está aqui e colocar coragem nele, colocar potencial nele. Vai, porque ele vai conseguir. Porque ele tem a juventude ao seu favor. Eu me lembro que quando eu era líder de jovens, uma vez eu era líder distrital na época, uns 3 anos atrás, e eu peguei para um líder assim, de uma congregação e falei, irmão, eu quero começar a colocar jovem para dar palavra nos cultos da gente agora. Aí ele falou assim para mim, mas irmão, deixa eu ver primeiro cada um deles, quem eu vou poder dar o nome para ti? Por quê? Não, porque nem todos podem. Subestimou. Vou falar uma coisa para você, ontem eu fui jogar bola, depois de muitos anos que eu não jogava bola, ontem eu pensei, eu vou dar uma queimada de caloria, imagina, né? Aí eu, jogando bola, mas ninguém tocava para mim. Eu fui o último a ser escolhido, pastor. O que eles estavam fazendo? Estavam me subestimando. Já pensou se eu fosse um Neymar da vida? Eles não iam saber. Eu falei uma hora, rapaz, não me subestima, toca aqui. Não me subestima, pelo amor de Deus. E o jovem está gritando, às vezes, não me subestima, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu pregar, deixa eu cantar, deixa eu falar alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque ele tem a coragem, ele tem a força, ele tem sangue no olho, ele precisa de uma oportunidade. Empurrão, vai! Fala alguma coisa. Jesus, Senhor, irmãos. A primeira ele vai fazer assim, daqui a pouco ele está pregando, daqui a pouco ele está cantando, está fazendo alguma coisa, daqui a pouco você está ganhando muito mais alma do que eu, está fazendo muito mais, muito mais, muito mais. Só precisa de um empurrão, vai! Quando eu fui pregar a primeira vez num congresso, eu estava assim, Jesus amado, e agora sim, o que eu falo aqui? Na minha cabeça, o quarto homem da fogueira não era Jesus, era outra pessoa. Era Daniel que estava junto com o Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui a mão tremenda aqui. Ó. Daí teve uma peça antes. Me esclareceu na peça. Preguei que é uma beleza, me deram oportunidade. Porque o quarto homem da fogueira era Jesus. Mas 10 minutos antes para mim era quem? Daniel. Já pensou? E eu fui caminhando, e é assim a vida da gente, é degrau, mas eu tenho que ter coragem, vou subir esse aqui também, vou fazer, eu vou indo, e assim a gente vai. Mas precisa ter coragem, porque o dom Deus já deu para vocês. Amém? Passa a próxima lauda lá. Enquanto todos viram um alvo grande demais para ser derrotado, Davi via um alvo grande demais para ser acertado. Próxima lauda, essa é boa, hein? Próxima lauda. Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a loucura desses caras. Eles lá na fornalha. Vai! Eles queriam convencer eles, né? Acende mais esse fogo aí. Coloca, esquenta mais esse negócio. Quem faz isso? Só jovem para fazer isso. Aí Daniel, eu não vou comer. Como assim você não vai comer? Eu não vou. Mas olha o que Deus dá. Deus dá estratégia. Faz o seguinte, dá 10 dias para mim aí. Depois você vem dar uma olhadinha. Eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente tem compromisso com Deus, Deus automaticamente se compromete com você.
Eu estava sentado naquele ponto de ônibus, assim, meu coração estava estralando no peito, doía meu peito. Quando eu cheguei dentro do ônibus, Deus honrou. E o meu maior medo era que alguém ia me dar um tapa, ia me dar uma rasteira. A primeira coisa que eu cheguei, eu já falei assim, ó, eu não quero vender nada para vocês. Deus honrou. Você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que fazer alguma coisa. Está entendendo? Amém? Vamos para a próxima. Não. Calma. Jeremias. Eu vou falar de Jeremias porque eu sei que o tempinho... Pastor, quanto tempo falta? 10 minutos, tá. Olha Jeremias. Jeremias, Deus chega e dá a missão para ele. O que Jeremias fala? Ah, Senhor, eu ainda sou uma criança. Ele olhou para si e falou assim, eu não posso fazer isso aí. Aí o que Deus fala para Jeremias? Você vai lá. E eu vou colocar a palavra na tua boca. Ou seja, o que a gente precisa só? É coragem. Porque o que eu prego, o que eu falo, não vem de mim. Vem do Senhor. Eu só sou uma placa na beira do caminho apontando para Ele. Mas para ser placa precisa ter coragem. É fincar o pé na rocha e aguentar. Mas o que acontece? Primeiro ventinho, lembra da geração superficial? A ventinho vem, ai, esse irmão não me dá oportunidade para nada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ô Jane, tu tá desde quando eu entrei no João Costa, quando eu entrei no João Costa, tu já estava lá ou não? Não, né? Quando eu saí, quando eu entrei no João Costa, que eu tive encontro com Deus, pastor. E aí, pastor Adriano, beleza? Quando eu entrei no João Costa lá, quando eu tive encontro com Deus, quando eu vi, eu estava fazendo o papel de líder, ajudando todo mundo. Eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu estava dando aula na escola dominical já de repente. Por quê? Não precisa de cargo para você fazer alguma coisa. Não precisa alguém falar assim, ó, você vai pregar hoje. Prega para alguém. Fala de alguém, fala para alguém de Jesus. Não precisa, treina, faz alguma coisa. Eu sempre falo que meu carro, o painel do meu carro é tudo convertido, tudo. Porque eu prego dentro do meu carro, é uma beleza. Eu quase dou um mortal dentro do carro, de tanta presença de Deus que eu sinto. Ensaia, fala alguma coisa. Coloca vídeo na internet, faz alguma coisa. Seja proativo. Chega para o Senhor e fala, Senhor, e agora, o que eu faço? Ó, Senhor, já fiz aquilo que o Senhor pediu, e agora? Posso fazer mais alguma coisa? Ô Jesus, acho que eu vou fazer... Seja proativo, você tem a juventude ao seu lado, você tem tudo para fazer, você tem o dom que Deus te deu, você tem a saúde que Deus te deu, falta coragem. Pronto, coragem. Quem quer coragem hoje aí? Coragem, para chegar, arrombar a porta e entrar aí, Pai do Senhor, irmãos. Na escola, tenha coragem para defender o Evangelho. Na sua família, tenha coragem para defender, mas para isso, eu vou te ensinar uma coisa, rapidinho, passa a próxima aplauda lá, passa, essa pesquisa, 90% das pessoas que tiveram encontro com Deus, sua primeira experiência espiritual foi antes dos 21 anos, é a geração, pastor Cássio, mais fértil para ganhar alguém para Jesus agora. É a geração mais fértil, é o povo mais fácil de ganhar para Jesus. Você chega para ele, ele ainda não está sisudo, ele não está birrento, ele ainda está te ouvindo de direito. Você chega para ele e fala, apresenta a realidade do Evangelho para ele. Pronto, está fácil ainda, ele não está machucado ainda na vida, às vezes alguns já estão, mas nem todos estão. Lembra da coragem de Davi, porque nunca tinha passado por uma guerra? É a mesma coisa de alguém que você precisa falar de Jesus para ele. Próxima lauda, por gentileza. E aqui eu vou encerrar com esse exemplo. Um surfista cristão, pastor David Wright, visitando os países onde a MPC estavam instalados, descobriu que tinha um jovem que estava ganhando muita alma para Jesus. Mas não ganhava uma, ele ganhava 5 por semana, 6. Isso começou a chamar a atenção. Meu Deus, o que esse cara está fazendo aí? Foi lá conhecer o jovem. Chegou lá, a primeira coisa que ele descobriu, era um surfista. E ele era respeitado entre todos os surfistas daquela região. Então a primeira coisa que você precisa saber, antes de falar de Jesus, você precisa viver Ele. Suas atitudes têm que representá-lo. Você tem que representar Ele em suas atitudes, no que você fala,
no que você faz, no que você se propõe a fazer. Tem gente que é um excelente crente aqui dentro, mas um péssimo profissional na empresa. Falta, chega atrasado, é insubordinado. Como que um cara desse vai ganhar alguém para Jesus na empresa dele? Alguém vai olhar para ele e falar assim, coitado, você é um mal fracassado. Eu sempre conto a história de um guri da escola lá. O apelido do guri na escola era Satanás. Você já imaginou o rapaz com o apelido de Satanás? Um dia a professora falou assim, eu vou aceitar Jesus hoje. Foi na igreja evangélica, chegou lá, quem estava tocando? Satanás. Você já imaginou isso? Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que ter é credibilidade com as pessoas que nos cercam. Aonde você trabalha, você tem que ser um excelente profissional, senão nunca você vai ganhar alguém da sua empresa para Jesus. Na sua escola a mesma coisa, aonde você estiver, o primeiro passo é ser respeitado como pessoa. Você é corpo, alma e espírito, como corpo, se respeite. Entendeu? Aí a primeira coisa que ele descobriu do surfista era isso, pastor. Ele era um surfista dedicado, disciplinado, então ele já tinha um respeito, então todo mundo parava para ouvir ele. Aí olha só, o cara chegou para ele e perguntou, e aí, o que você faz para ganhar alma para Jesus? Olha só, ele falou, eu tenho um método chamado Tree Story. O que é o método Tree Story? Eu faço a primeira pergunta, você é cristão? Aí a pessoa responde, não. Aí a segunda pergunta é, por que não? Aí eu deixo a pessoa falar 1 hora. E a pessoa vai falando, porque tem coisa que não tem desculpa, mas a pessoa fica tentando achar. Não, eu não sou cristão por causa disso. E falou. E a outra? Ele contava por que ele era cristão. Aí no final, quem tinha falado um monte porque precisava ser ouvido, foi atendido, agora estava ouvindo. E estava ouvindo aquilo que ele precisava ouvir. Sabe qual que é o nosso maior pecado, às vezes, de ganhar alguém para Jesus? Que a gente chega com os 2 pés assim e fala, deixa eu falar! E fala, fala, e agora quer aceitar Jesus? Não? Ah, que coisa, vou para o próximo. Está entendendo? Então, o negócio é que às vezes as pessoas precisam também ser ouvidas. E você também precisa ter coragem para ouvir as pessoas. Porque ouvir as pessoas, às vezes você vai se confrontar com pecados que você também comete. Porque tem pessoas que não servem a Deus, porque tem mesmo os mesmos pecados de você que também serve a Deus. Você está entendendo a profundidade que é isso? Você ouvir alguém falando assim, irmão, eu não consigo ir para a igreja porque eu tenho um problema grave com pornografia. Aí você olha para você e fala, mas eu também tenho. Aí a terceira história sua, qual vai ser? Deixa eu te falar uma coisa, filho. Problema eu também tenho, que você tem. Só que a solução que eu tenho, você não tem. Qual é? O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. A tentação ainda habita em mim. Mas a Bíblia diz que não sobreveio tentação a qual o Senhor não age com medida de escape. Dorme com esse barulho. Cara desse, depois dessa, ele não, realmente, cara, eu preciso. Esses dias eu chamei para aceitar Jesus numa igreja, aí veio uma menina e um rapaz, o rapaz meio assim e tal. Eu falei, vem cá, quero falar com você também. Qual é o seu problema? Você quer aceitar Jesus? Não. Por quê? Porque eu tenho um monte de problema. Eu falei para ele, então eu quero ouvir. Fala para mim. Qual é o problema? Eu fui pregar numa igreja, nos primeiros congressos que eu fui pregar, eu preguei sobre o amor de Jesus, eu preguei 1 hora, falando que Jesus era lindo, que Jesus era cheiroso, que Jesus era o homem mais querido desse mundo, e fui falando, no final, a menininha não veio aceitar Jesus, adolescente, aí ficou rodando assim na frente do púlpito, a minha esposa viu ela, e aí pastor, tudo bom? Aí, minha esposa viu ela, e falou, você quer falar com o Dave? Eu quero. Aí a minha esposa me chamou e falou, amor, quer falar com você. Aí eu cheguei assim e falei, oi Florzinha, o que é? Não, é que eu queria aceitar Jesus antes, não aceitei. Mas por que você não aceitou a Jesus? É porque eu tenho medo de Jesus. Eu falei, mas medo de quê? É que eu tenho um pecado. Quando ela falou isso, eu disse, Jesus, deve ser um negócio mais grave desse mundo. Ela falou assim para mim, é porque eu minto
quando ela falou assim para mim, eu fui falar para ela, falei na hora para ela, eu também sou mentiroso. Ela, meu Deus, o pregador falou isso para mim. Eu falei, eu tenho a mesma natureza de pecar que você tem. A diferença é que o Espírito Santo me convence de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. E quando me dá vontade, Ele vem e fala, não, você não precisa de alguém para te acusar, precisa de alguém para te defender. Comecei a falar de novo do Espírito Santo para ela. Então agora eu vou aceitar Jesus. Então veja, queridos, não há barreira para você ganhar uma alma para Jesus, senão você mesmo com falta de coragem. Você entendeu? Vamos para a próxima lauda para terminar, ver se passa. Vai lá, vai lá. Último. Essa menina, jovem, aceitou a Jesus. Na semana que ela aceitou a Jesus, ela ganhou 23 meninas para Jesus. 23 meninas. Mandou uma carta para a MPC. Eu preciso, por gentileza, de subsídio para fazer discipulado para essas meninas agora. E eu tenho um monte de menina para ganhar Jesus ainda. Mas qual que é o seu segredo? É porque eu me apaixonei por Ele. Eu estou apaixonado por Jesus. E para quem eu encontro na rua, eu sou obrigado a falar dele. E quando eu falo de Jesus com a paixão que eu tenho por Ele, não tem ninguém que resiste. Sabe qual que é o segundo resultado para você? Coragem e paixão. Você não vende alguma coisa que você não compra. Você não consegue falar de alguém que você não conhece. Você não consegue falar de alguém que você não tem comunhão com Ele. Eu falei o tempo todo sobre coragem, que você precisa ter para ganhar alguém para Jesus. Mas eu termino falando que você precisa ter paixão por Ele para poder falar dele primeiro. Ele tem que ser o motivo pelo que você acorda, tem que ser a causa pelo que você vai dormir. Você tem que acordar pensando nele, tem que olhar para as pessoas, olhando Jesus nas pessoas, porque daí você consegue realmente externar os frutos da fé cristã que você vive. Você olha para uma pessoa e não vê mais alguém que não merece ouvir a palavra de Deus. Você olha para as pessoas e não vê mais alguém que não quer. Você olha para uma pessoa e olha uma pessoa igual a você, que precisa se apaixonar por Jesus. O meu maior argumento quando eu falo de Jesus para alguém na minha faculdade, aonde eu estou, é que antes eu vivia pensando saber sobre amor, e agora que eu conheci, eu descobri realmente o que é o amor. Fique de pé, por gentileza, queridos. Nós temos que aprender, queridos, que há uma geração precisando que nós venhamos produzir frutos. Uma onda que foi gerada lá atrás está se dissipando, está acabando. E cabe a nós gerar a próxima onda de alcance missionário, de frutos que permaneçam. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Olhe para a sua árvore hoje e veja quais são os frutos que ela tem produzido. E se encorajem para começar a produzi-los. Aonde você estiver, escola, trabalho, família, África, se for o caso, aonde você estiver. Eu posso orar, pastor? Curve sua fronte. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, aqui estamos na Tua presença, Senhor Jesus, com os corações abertos, porque ouvimos a Tua palavra, Senhor, reconhecendo que precisamos ter coragem, Senhor, olhar para a nossa juventude e não menosprezá-la, mas sim ver como potencial para a Tua obra, Senhor. Hoje Deus nos deu a oportunidade de ter uma igreja por trás, Pai, que nos dê subsídio, que nos dê força para continuar, porém nos dê coragem para erguer essa bandeira, de defender a nossa fé, defender a nossa igreja, Pai. Não queremos ser jovens, Pai, conhecidos pelo cargo, mas sim conhecidos pelos frutos, Pai. Queremos ser lembrados, Pai, queremos ter um legado na Tua presença.
Eu quero, Senhor, ter alguém pregando mais do que eu, cantando, louvando, ganhando almas, porque foi impactado pelo meu ministério, pela chamada que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, que esse seja o desejo da tua igreja essa noite, de produzir frutos que gerem frutos, Pai. Tira todo o medo, Senhor Jesus, do complexo de inferioridade, de pensar que não há dom, não há talento, não há nada de bom, porque o Senhor nos fez segundo a tua imagem e a tua semelhança. Espírito Santo, em o nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na tua presença, como soldados desta obra, Senhor, como alguém que pode influenciar essa geração. E assim nos colocamos, nos alistamos nesse exército, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Amém, Senhor Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho certeza que aquilo que você vai ouvir vai ser uma chave poderosa sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre o teu futuro. Fique com a gente até o final, não saia, elimine distrações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva bem rapidinho. É só apertar o botão, inscrever-se, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui no canal, tá bom? Então curte o vídeo, comenta, compartilha. Quanto mais pessoas receberem essa palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para ela. Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 2, diz o seguinte: amplia o lugar da tua tenda e permita-os estender as cortinas de tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga tuas cordas e fortalece tuas estacas, porquanto tu transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Aleluia! Há um primeiro impacto. Esse texto, ele não aparentemente não diz algo tão assim que a gente diga uau, porque falta uma explicação simples e singela para que você compreenda o que Deus está falando. Neste caso específico, teologicamente, há um contexto cujo qual Deus está falando para o seu povo, para a sua igreja, para Sião. Deus está falando para o povo: olha só, se preparem, tá? Aumentem as tendas, estiquem as cordas, reforcem as estacas, porque o que vocês têm aí é pequeno para o que eu tenho aqui para derramar. Se preparem para o futuro, porque o teu futuro não tem nada a ver com o teu presente, muito menos com o teu passado. O que eu vou derramar sobre vocês é tão grande que o lugar que vocês prepararam não cabe. Não pode que você não entendeu. Eu vou dizer algo tão simples como a luz do dia. O que Deus tem para você é tão extraordinário que as estruturas de agora ainda não estão preparadas para aquilo que Ele irá derramar sobre a tua história. A gente tem algumas expectativas que elas são normais. Existem expectativas em Deus que nós fazemos, criamos algumas expectativas de coisas que queremos, e a gente cria expectativa para aquilo que tanto desejamos, só não lembramos que para que aquilo chegue é preciso ter algo preparado. Por exemplo, bem infantil, mas você quer ter um carro,
A pergunta é: você tem carteira de motorista? Você entende que para algumas coisas existem limitações ou pré-requisitos para que isso seja possível? Você quer casar? Você já tem a namorada? Eu quero casar, mas já encontrou alguém? Para tudo na vida existe um pré-requisito. E para alguns milagres nós vamos ter que agir antes, preparando o caminho para onde o milagre vai chegar. O que é isso? O nome disso se chama loucura. É verdade, é sinistro, irmão. É maluco, ninguém entende. Eu tenho uma história do Paul Young Cho, que é o pastor da maior igreja do mundo, acho que faleceu agora, na Coreia do Sul. E que ele conta num dos livros dele que ele gerava os sonhos. Então ele andava com a mão assim na barriga e a pessoa dizia: o que está acontecendo? Eu estou gerando um sonho. E a brincadeira é séria. Ele preparava o caminho para aquilo que Deus falava que seria derramado sobre ele. Então ele preparava como se fosse assim: olha, Deus, eu sonho com uma bicicleta. Aí Deus diz: então tá ok, eu vou te dar a bicicleta, mas antes da bicicleta chegar, compra o capacete, a roupa de andar, prepara o caminho para que quando a bicicleta chegar, ela não fique parada um dia. É mais ou menos isso. Você está entendendo? Então, o que você busca do Senhor? A pergunta, ela é clara como a luz que brilha. O que você deseja? Se a pergunta for clara de responder, a segunda precisa ser respondida também. E o que você fez até então para que esse milagre chegue até você? E eu não estou falando de lei de atração. Não. Eu estou falando de uma palavra liberada pelo Senhor, cujo qual eu me movo por ela, me preparo para ela, ando nela, faço aquilo que ela libera e determina sobre mim. Quando a gente entende a direção de Deus, a gente muda até a forma de nos mover. E quando mudamos a forma de nos mover, nós estamos fazendo o que a palavra está dizendo: preparem, levantem as tendas, aumentem os umbrais e melhore o negócio, sabe? Prepara o caminho. Eu vivi isso semelhante agora esses dias, aliás, no começo do ano. Eu recebi uma palavra de Deus sobre uma associação evangelística. Ela está pronta agora, ela está pronta, ela tem sede, ela tem móveis, ela tem computadores, ela tem voluntários, já são 80 voluntários, ela tem diretoria, ela já está inscrita, ela já é legal, está tudo certo. Mas sabe como começou? Numa palavra. Só que quando Deus me deu a palavra, eu enlouqueci. Irmão, é doido demais quando você começa a fazer algo sem ver. Eu aluguei uma sala e não tinha ninguém, não tinha computador, não tinha cadeira. Eu me lembro que eu fui na sala, olha que loucura, eu fui na sala, eu olhei uma sala assim, 120 metros quadrados. Falei: que top, é essa sala. Aí eu saí, entrei no carro, fui embora. Aí o Senhor falou no meu coração: é pequena demais. Mas não tem nada ainda. Mas vai vir. E para o que eu vou liberar é pequena demais. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar ou não? Eu liguei para o corretor e falei assim: eu vou alugar a sala do lado também. Mas eu não tenho nem dinheiro agora. Tem que ter prazo, carência. E aluguei a sala. E não tinha móvel, não tinha computador, não tinha voluntário, não tinha nada. Mas tinha uma palavra. A gente tem que começar a nos movendo pela palavra que Deus libera sobre nós. Sabe, tem pessoas que vivem a vida inteira uma vida trancada em uma realidade, sendo que Deus já liberou palavras poderosas e que essas pessoas nunca se moveram por essas palavras. Eu vou ter que contar testemunho aqui, porque eu sou obrigado, porque isso tem me pegado, e tem me pegado tanto que até coisas que eu já devia ter resolvido, eu não resolvi, porque Deus não mandou, e a confusão está tão grande que eu não queria nem falar. Eu estou até com medo já,
Porque Deus já está me dando uma zoada. Já falei assim, ó. Já falei, Senhor, se eu ficar esgotado vai dar ruim. Mas eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu aluguei a sala. Quantos metros? 240 metros quadrados. Eu entrava lá dentro, irmão. Eu falava, Jesus, o que eu fiz? É louco isso, né? Entrar para um lugar vazio, que é grande demais para os teus olhos. Aí eu descobri esse texto. Prepara a tenda, alargue a tenda, porque o que eu vou liberar precisa de espaço, de caminho e preparação. Deus está dizendo, eu tenho algo para você. Prepara o caminho para que ela chegue. Comece a se mover pela palavra, comece a mudar as atitudes, comece a mudar a conduta e comece a se mover dentro daquilo que Deus está falando para você. Você entende isso? O que Deus tem vai acontecer. Escute, existem milagres que chegam de repente sem que a gente espere. Mas na contrapartida existem milagres que estão esperando a sua decisão de expectativa e construção, para que aquilo que é milagre chegue na hora que o ambiente estiver preparado. Porque se Deus mandar para você sem que o alicerce esteja pronto, aquilo que era para ser bênção pode destruir você. Então comece a preparar o caminho daquilo que Deus tem liberado sobre você e se mover pela palavra cujo qual você tem ouvido. Não tinha móveis. Entrou um maluco lá e falou, eu vou dar os móveis. Só que ele só sabia que era metade da sala. Aí eu falei para ele, esqueci de contar um negócio. Tem um outro lado também ali, ó. Aí eu pensei que ele ia regar. Se regasse eu ia pro pau no outro lado. Dívida, financiamento, agiota, mas ia dar um jeito. Aí ele falou, não, eu vou dar tudo. Até não acreditei. Aí foi outro maluco, falou, vocês têm computador? Vou dar tudo. Falei, mas tem voluntário, e só de voluntário tem que ter 8 espaços para eles. Vou dar tudo. Mas tem um rapaz que trabalha com mídia, o computador é bem caro. Eu vou dar também. Aí, irmão, assim foi vindo. Tudo para preencher um espaço. Mas só preencheu porque tinha espaço. Porque para que iria se dar móveis se não tinha lugar para colocar os móveis? Por que alguém daria alguma coisa para algo que nem quem recebeu a palavra acreditou? É sobre isso. Ouvi uma história na minha adolescência que eu levo para mim para sempre e que eu nunca vou esquecer, porque são essas loucuras que fazem a gente viver a vontade perfeita de Deus. Uma cidade do interior do nosso país, do nosso Brasil, estava passando por uma grande crise na lavoura. A lavoura tinha se perdido. E os moradores e trabalhadores daquele lugar estavam muito tristes, desanimados, pensando em mudar de lugar. Então eles iam numa igreja que era pequena, já muito pequena. E um certo dia naquela igreja, um irmão teve uma visão. Se prepara, irmão. O irmão teve uma visão, e a visão foi: aumenta a igreja. E Deus mostrou na visão para esse homem o tamanho que era para ser igreja. Só que ele não era o pastor da igreja, ele era um membro da igreja. E aí quando terminou o culto, ele foi até o pastor da igreja e disse: olha, pastor, eu sei que nós somos em poucos e que a igreja sobra espaço, mas Deus me deu uma visão que eu preciso falar para o senhor. E o pastor disse: me conta. Ele falou: Deus mandou aumentar a igreja. Como assim?
a gente tem poucos membros e os membros que tem sobram espaço. E ele falou: pastor, eu insisto. Deus me deu inclusive as dimensões da nova igreja. Aí o pastor olhou para aquilo, falou: tudo bem, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou convocar uma reunião com os irmãos na próxima escola dominical, e quando acabar o culto a gente sai para fora da igreja e você apresenta as dimensões do novo templo. E assim o pastor fez. O pastor falou: olha, irmãos, no domingo, após a celebração da manhã, a gente vai para fora do templo, porque o fulano de tal teve uma visão das dimensões de uma nova igreja que temos que construir. Pois bem, na manhã seguinte, naquela escola dominical, quando acabou o culto, foram todos para fora e ficaram olhando para o irmãozinho que teve a visão. Conta, qual é o tamanho da igreja? Aí ele falou: dessa parede da igreja tem que alargar 10 passos para a direita. Aí ele foi, andou 10 passos para a direita e firmou uma estaca. Ele diz: da parede dos fundos tem que fincar uma estaca a 20 passos. E ele deu 20 passos e fincou a estaca. E fez isso para todos os lados da igreja, até que chegaram a um perímetro cujo qual dava 5 vezes o tamanho da igreja. O pastor olhou aquilo, olhou para os irmãos e perguntou: quem crê que a gente vai construir essa igreja? Não parece loucura? Me diz uma coisa, parece loucura isso, sim ou não? Mas todo mundo que recebe uma visão de Deus, antes de viver o plano perfeito de Deus, vai ser chamado de louco, porque ele vai ver algo que ninguém consegue enxergar, vai se mover por algo que ninguém acredita, até que um dia, de repente, a visão se torne realidade, e todo mundo que não acreditou vai olhar e dizer: era Deus desde sempre. Com Noé foi igual. Noé disse: vai chover, e Deus mandou eu construir uma arca. Quando Noé terminou de construir a arca, veio a chuva, e todo mundo que riu do Noé construindo a arca não entrou na arca. E é assim a vida, meu lindo. Tem gente que não vai participar da sua visão, a não ser que acredite nela contigo desde o começo. Eu sou grato a Deus porque tem gente que acredita comigo da visão desde o começo e estão comigo até agora. Eu quero que você comece a clamar para pessoas que cerquem você e comecem a acreditar naquilo que Deus tem liberado sobre a sua história. Comece a andar com gente que é tão louco como você é, para ver aquilo que ninguém enxerga, para acreditar naquilo que ninguém acredita, e para dizer para que todo mundo saiba que o que é loucura para alguém é a palavra e a direção de Deus para você, e que pode ser pode ser que até agora ninguém viu, mas em nome de Jesus, em breve todos verão. Escute, o velhinho, o irmãozinho da igreja que teve a visão, graças a Deus que o pastor era crente, acreditou, crente de crer, acreditou, e falou: irmão, vamos construir a igreja, quem pode ajudar? Aí os irmãos: o senhor não acredita nisso? Você acredita? Eu falei: eu acredito. O irmão de lá atrás: eu também acredito. O outro: eu também acredito, irmão. Isso é muito doido. A gente tem que andar, aprenda, com gente maluca. Gente maluca vale a pena. Gente que crê naquilo que a gente crê. Gente que divide a nossa fé. Se você andar com pessoas que te puxam para trás, você não vai chegar. Irmão, resumindo, construíram a igreja. A igreja ficou grande e tinha eco dentro da igreja. No dia que a igreja inaugurou, chegou uma notícia na cidade. Uma multinacional trouxe toda a plantação de laranjas para a cidade. A empresa era Fanta, que levou
todos os produtores de laranja para aquela região e estabeleceu ali o plantio que distribuiria para o Brasil. Resumindo, não faltou espaço na igreja, faltou espaço no bairro, faltou espaço na cidade, e não tinha onde colocar gente. No primeiro culto só tinha visita dentro da igreja, mas graças a Deus que alguém preparou o caminho para que esse dia chegasse. Graças a Deus que alguém acreditou. Comece a abrir espaço para aquilo que Deus preparou para a sua história. Comece a se mover pela palavra que Deus liberou sobre você. O que Ele falou parece louco agora, mas se prepare que em breve pode se tornar comum. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E se você crê nisso, prepare o caminho, alargue as tendas, prepare-se para o extraordinário de Deus, porque a hora que isso tudo chegar, você vai estar pronto para receber, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que parece às vezes loucura tudo isso. Parece loucura, mas não esqueça que tudo que foi loucura para alguém, um dia talvez já seja realidade para nós hoje. Fala para quem está perto de você, eu prometo fazer só isso agora. Fala assim: eu acredito na visão de Deus sobre a tua história. Tá, agora você sozinho diz assim: Deus, se Ele acredita, como eu posso não acreditar? Feche os teus olhos e pelos olhos da fé enxergue aquilo tudo que Deus tem falado contigo há tanto tempo e que você tem boicotado pela falta de fé, que você tem limitado pela sua falta de mover-se pelo extraordinário. Diga: Jesus, me perdoa, porque eu paralisei um plano extraordinário porque não acreditava na visão, mas a partir de hoje será tudo diferente. A tua visão vai ser o alicerce sobre as minhas decisões. Se o Senhor falar que é para ir para a direita, eu vou para a direita. Se o Senhor falar que é para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Vamos nos preparar para que o dia chegue, e quando ele chegar, nós ainda, Senhor, estaremos no mesmo lugar, clamando e esperando, sabendo que Tu é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Nós estamos em Joinville e esse é o Mentoria de Vida. E a palavra de agora é o combustível espiritual que acelera a sua vida. Fala para quem está perto de você: nós vamos passar de 100 hoje. Vamos ficar rápido. A gente vai conseguir. E olha, entenda, uma coisa depende da outra. E isso aqui que eu vou falar agora vai trazer ainda mais sentido para as últimas coisas que você ouviu. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Antes de começar, eu tenho um recado para você importante. Aliás, um pedido. Se você puder, curte o vídeo agora. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Nós já somos mais de 10 milhões e meio de pessoas no nosso canal. Aleluia! Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha, manda para todo mundo. Temos um grupo, uma comunidade de WhatsApp do Mentoria de Vida. Se você ainda não é parte
Estás esperando o que, bebê? Bora, entra no nosso grupo. Toda semana você vai ser lembrado, você vai ser, apontado para uma direção que vai levar você ainda cada vez mais para a presença de Jesus. E o meu recado importante é sobre o nosso devocional. O nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo, que está disponível e que já é um best-seller. E se você quer e ainda não tem o nosso devocional de 2026, é só clicar no link abaixo com frete grátis. A gente vai enviar para sua casa em qualquer lugar do Brasil. E eu acredito que nessa altura do campeonato, para qualquer lugar do mundo, você já pode ter o devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo. E agora, tudo que é combinado fica mais bonito. Vamos para a mensagem. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, diz o seguinte: Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vou lembrá-los. Primeira mensagem era intimidade. Para buscar a intimidade, nós precisamos ser convencidos por alguém que precisamos disso. Quem é que convence o homem? Fale, o Espírito Santo. Então vamos começar de novo, como se vocês estivessem preparados para responder. Para sermos convencidos que precisamos de Jesus dentro de nós, não é um pregador que convence. Para ser convencido que você é pecador e precisa de Cristo, não é um pregador que convence. Você precisa de alguém. Qual é o nome dele? Espírito Santo. Então eu quero que você entenda que ele já estava desde o começo com você. 2, amém. Vou falar de novo. Então eu quero que você entenda que ele está desde o começo da primeira mensagem junto com a gente. Amém. Segunda mensagem, lembra sobre o que foi? Você precisa pegar um atalho para o milagre. E o atalho é a obediência. E para obedecer e tomar decisões sábias, você precisa de quem? Então ele já estava desde a segunda mensagem também aparecendo. Porque para tudo nós precisamos do Espírito Santo. Agora vamos para a mensagem 3. Lembra qual era? Renove a sua mente. E o que renova a nossa mente? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então na mensagem 3, ele também era o protagonista. Mas na mensagem 4, eu estou falando de combustível espiritual que acelera a sua vida. E quem é o ingrediente principal? Não é um arrepio, não é um vento, não é uma sensação, é uma pessoa. E quem ele é? Então pronto. A mensagem de agora é: se você quer viver de fato tudo o que ouviu anteriormente e acelerar em direção àquilo que Deus tem para você, você vai precisar ser cheio do Espírito Santo. E agora, para mim é a parte mais maravilhosa de todas. Quando você vê Jesus falando para os discípulos, Lucas 24:49, ele vai dizer: então vocês receberão virtude do alto e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo para eles, e está sendo reafirmado em Atos capítulo de número 8, a seguinte questão: durante 3 anos e meio vocês andaram comigo, e eu estava fora, eu estava olhando nos olhos de vocês, eu estava caminhando na frente de vocês, direcionando vocês. Vocês seguiam os meus passos, vocês ouviam a minha voz, vocês iam na minha direção, vocês caminhavam comigo lado a lado. Mas agora não vai estar mais na frente, não vai estar mais atrás, não vai estar mais do lado, agora vai estar dentro. Amém.
Está me dando medo. É que talvez você não entendeu o preciosismo do que eu acabei de dizer. Não vai estar mais na frente, não vai estar mais no lado, não vai estar mais atrás, vai estar dentro. Dentro. Então o que Jesus está dizendo é: em meu nome vocês farão obras maiores do que eu fiz. Mas para que as obras maiores apareçam, vocês precisam de algo a mais. Vocês precisam de algo a mais. E esse algo a mais é o meu Espírito Santo, que será derramado sobre vocês. E por causa disso, está no texto, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, de uma maneira clara, existe um antes e depois da presença do Espírito Santo sobre a vida do homem. Existe um antes e depois meu e seu da presença do Espírito Santo agindo dentro de nós de fato. Eu aprendi a vida toda e durante um tempo entendi errado. Na verdade, aprendi certo e talvez entendi errado. Que alguém cheio do Espírito Santo era alguém que falava em línguas estranhas. Que alguém cheio do Espírito Santo era aquela pessoa barulhenta na igreja, que glorificava alto, que dava aleluia alto. Mas depois de descobrir que alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja, cheio daquilo que Deus é nas suas atribuições. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais justo, mais amoroso, mais paciente, mais benevolente, mais compaixão você carrega naquilo que você faz. Então, vírgula. Se você é alguém que se torna o oposto desses atributos, provavelmente você está rodando vazio. Provavelmente você não está cheio do Espírito Santo. E essa é a questão importante do que eu queria que você entendesse. Se combustível é de fato o que nós estamos colocando como o Espírito Santo dentro de nós, significa que quanto mais dele a gente tem, mais longe a gente chega. Significa que quanto mais sobrecarregados da glória de Deus a gente tiver, mais longe a gente vai. Longe para quê? Longe para onde? Simples, longe para a glória de Deus, longe para que o nome dele seja profetizado, destinado, apresentado, publicizado e glorifique o nome dele. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus você estiver, mais Cristo será visto em você. Eu estou só começando, não estou pregando ainda. Mas eu só queria que você entendesse que o Espírito Santo é o combustível que acelera a nossa vida. E ele não só acelera, como ele também nos leva mais longe. Então veja, se eu preciso do Espírito Santo tanto assim, significa que para viver as outras 3 mensagens eu preciso muito mais. Entenda, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais poder, mais ousadia, mais coragem. Então, se você tem problema para tomar decisões, você não precisa ter coragem, melhor pressa para tomar decisão. Você precisa ter pressa para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou além. Quando você olha para a Bíblia, você vê claramente você vê a diferença de Pedro sem o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Quando você olha para a vida de Pedro, andando com Jesus durante 3 anos e meio, você conhece um homem. Mas depois de Atos capítulo 2, você vê um homem que você não entende quem ele é. Ele foge das expectativas. Eu vou ser mais específico. Fale para mim sobre Pedro. Quem Pedro é? Rapidamente. Pedro é vida louca, lembra? Pedro é temperamental, lembra? Pedro... Eu não vou falar tanto mal de Pedro. Eu sempre dou uma arregaçada com o Pedro. Talvez é porque eu sou muito parecido com o Pedro, olhando pelas perspectivas de impetuoso às vezes, de falar demais, de ser exagerado. Você viu o Pedro no The Chosen? O Pedro no The Chosen já anda assim, você viu? Ele é vida louca. Você consegue imaginar Pedro pregando para uma multidão? Você até consegue. Mas lembra que Pedro nega Jesus no final?
Você lembra que Pedro é muito corajoso quando Jesus está do lado, mas Pedro quando está sozinho é estranho. Pedro quando Jesus está, ele é uma coisa. Quando Jesus não está, ele dá uma resetada no HD. Parece que ele volta. Ele se perde. Porque faltava alguma coisa no Pedro. Faltava alguma coisa dentro do Pedro. Pedro estava olhando, estava vendo, estava tocando, mas dentro dele faltava alguma coisa. Você conhece gente que é habilidosa, você conhece gente que tem habilidades e talentos, mas você olha de perto e diz, falta alguma coisa. Você já viu gente que sobe num palco para falar de Jesus, para cantar, whatever, seja lá o que for, é cheio de talento, mas nada acontece? Falta alguma coisa. Você já viu gente habilidosa, mas parece que não vai? Falta alguma coisa. E aí Pedro é esse homem. Pedro nega Jesus. Pedro tem os seus problemas de temperamento. Pedro é convicto, mas às vezes dá umas vaciladas. Ele fala para Jesus algo lindo, depois ele já fala para Jesus não ir para a cruz. Pedro oscila demais. Pedro dá muito trabalho. Pedro poderia ser demitido por justa causa se Jesus assim o quisesse. Mas Pedro está lá, ele tem os altos e baixos dele, mas ele está lá. Mas no final ele dá uma vacilada terrível. Ele nega Jesus. Ele basicamente diz, não, eu não andava com ele. Imagina, irmão, Pedro andou 3 anos e meio, tinha pouca foto dele com Jesus no Instagram. Pedro teve que apagar todo o histórico dele para poder dizer que ele não era. Aí lembra, Jesus encontra ele de novo na beirada da praia. Lembra disso? E ele estava tentando voltar a ser quem ele era antes. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo e só a história que alguém viveu ou só a história que alguém contou, a gente não consegue seguir o caminho de fato. A gente vai viver essa noite, vai achar lindo tudo que ouviu, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de nós, amanhã a gente esquece de tudo e desiste. Se o Espírito Santo de Deus não nos encher, amanhã a gente já não consegue ir além. Acaba. A gente olha para o objetivo e esquece de abastecer. E aqui eu preciso dizer para você uma parada interessante. Todo mundo quando vai abastecer, define o valor ou a capacidade. Quando você quer ir mais longe, você completa. Quando você quer ir perto e não tem tempo, mesmo tendo dinheiro, coloca pouco, porque você sabe que vai voltar. Só que na vida a gente nunca sabe o quanto precisamos para onde Ele quer nos levar. Então na dúvida, esteja cheio sempre. Como você não sabe o percurso de amanhã, esteja cheio agora. Como você não sabe o quanto vai precisar daqui a pouco, esteja cheio agora. Amém? Mas olha, o que acho interessante é olhar para Pedro e ver que o Pedro ainda é um garotão. Pedro ainda é um menino. Pedro ainda oscila demais. Pedro, poxa, andou com Jesus 3 anos e meio, era brother de Jesus, estava junto, viu tudo acontecer, negou Jesus. Aí Pedro nega Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai para a cruz, morre, ressuscita ao 3º dia. Irmão, acabei de falar que ele ressuscitou, só para não ficar chato. Glória a Deus, amém? Não finge de costume, irmão, ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Amém, agora dá. Eu fico preocupado quando fala que ele ressuscitou. Já vi no The Chosen. Não, irmão, calma, a gente não se acostuma. 2 coisas que crente não se acostuma. Ele está voltando. Não, quando a gente ouve, a gente fala, Maranata, a hora venceu Jesus. Amém, combinado. Ele está voltando. Ele ressuscitou. Está vendo? Não dá para acostumar. Se o dia que você conseguir tratar isso como normalidade, você perdeu a essência da fé que carrega. Porque a nossa razão de estar aqui é por causa disso. Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele vive e Ele voltará. Acabou. É isso que a gente está aqui, lindo. A nossa viva esperança é que Ele voltará. E um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Estaremos com Ele para sempre. Mas Pedro negou Jesus. Mas Jesus encontrou Pedro depois de ter ressuscitado ao 3º dia. Foi um teste, vocês reprovaram, viram? Mas então Pedro encontrou Jesus depois de 3 dias morto, ressuscitou. Encontrou Pedro, falou, Pedro, o que você está fazendo? Pedro pescou alguma coisa, tudo de novo como da primeira vez quando o havia encontrado.
Resumindo a história, Pedro voltou a pescar porque Jesus mandou para o lado direito. Pescou 153 grandes peixes na primeira. Na segunda não tem a quantidade de peixe, porque Pedro já entendeu que não era mais sobre peixe, então nem parou para contar. Pedro segue para onde? Segue para o templo em Jerusalém, para guardar o quê? O Espírito Santo de Deus. Porque Jesus havia dito que para viver o que precisariam estar cheios do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, versículo de número 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tem o Pedro lá no meio. Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus. A porta do templo se abre, tem uma aglomeração lá fora gigantesca, perguntando o que aconteceu, estão embriagados, que loucura é essa? Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus para pessoas que não eram autoridades. Lá fora estão todas as autoridades agora. A única pessoa que você não espera que está reabilitado para aparecer e defender Jesus publicamente é o que acabou de negá-lo. Mas o Pedro cheio do Espírito Santo é completamente diferente do Pedro que não tinha o Espírito Santo. Pedro sai lá fora, irmão. Irmão, é que numa coisa não anula a outra, irmão. Pedro deve ter saído com os peitinhos estufados, olhando para todo mundo dizendo: deixa eu explicar para vocês o que está rolando aqui. Pedro pregou a primeira palavra. Pedro foi o primeiro grande evangelista. A grande cruzada estava na porta para acontecer e o evangelista saiu lá de dentro. Ei, lindo, naquele dia 3.000 almas renderam o coração a Cristo e o confessaram como Salvador. Não, você não pegou. Dias atrás ele estava negando Jesus. Agora cheio do Espírito Santo, está pregando para uma multidão. Aí você acha que acabou? Atos capítulo 3. Estavam indo para o templo na hora da oração. Pedro é maravilhoso, irmão. Tem um coxo na porta formosa dizendo: dá-me uma esmola, por favor. Pedro está vindo, Pedro está vindo, Pedro está vindo. Irmão, faz suspense, faz Pedro está vindo, Pedro está chegando. Pedro vai dar uma esmola para o coxo. Não, irmão, quem dava esmola era aquele que estava vazio. O que está cheio tem coisa a mais para dar. E o Pedro para na frente do coxo e diz: ei, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, isso te damos. E tomando pela mão, disseram: levanta e anda. Vai melhorar. E levantando, colocaram os seus ombros debaixo dos ombros do coxo e esperaram os arteiros se firmar. E aquele que era coxo entrou dentro do templo, saltando e pulando de alegria. E os que estavam dentro diziam: quem é esse? Não era aquele que estava sentado à porta pedindo esmolas? Entenda, tem coisas na vida que são lindas de se ouvir, mas nós só conseguiremos viver se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. 10 amém. Eu vou falar de novo. Tem coisas na nossa vida que a gente só vai conseguir viver se a gente estiver cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui começa o problema e eu termino com o problema e você resolve como quiser. Jeremias, Deus diz para Jeremias: desce a casa do oleiro que eu vou te mostrar obras que um oleiro está fazendo. Um vaso. Isso aqui é eu fazendo um vaso. A perna bate, gira a roda e o vaso é feito. Molha a mão, faz o vaso. Você, fala eu. Era barro, caído no chão, não tinha valor para nada e nem para ninguém, mas agora está na mão do oleiro. Calma. Aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Aí o oleiro jogou fora? Não, fez de novo.
que agora o vaso está pronto. Mas aqui está um negócio. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas a gente quer ser um vaso de qualquer jeito. Oh, que dó. Eu poderia dizer, o Espírito Santo vai te encher, mas eu vou estar ocultando a parte de que o vaso precisa estar pronto para receber o Espírito Santo de Deus. Como eu vou melhorar? Vamos lá. Tem pedrinha no vaso, aí tem que tirar a pedra, porque senão o vaso racha quando for para o forno e nunca estará pronto para ser cheio. Vamos dar nome para as pedras? Uma pedra, fofoqueiro, meu Deus. Não ri, irmão, é sério. Tem gente fofoca da vida de todo mundo e diz: eu sou cheio do Espírito Santo, oh my God. O Espírito Santo não vai encher porque ele não divide o espaço com ninguém. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas está de mal com Deus e o mundo. Eu não falo com fulano de tal, eu não perdoo fulano de tal. Então deixa eu te falar, lindo. Se para ser cheio o vaso tem que estar pronto para receber, o teu vaso está quebrado, rachado, cheio de fissura. Então, se para viver as 3 mensagens precisa ser cheio do Espírito Santo, o primeiro passo antes de tentar fazer qualquer coisa é deixar o oleiro consertar o vaso. Talvez o que a gente não entende é que Jesus passou 3 anos e meio preparando o vaso. Ele passou 3 anos e meio preparando o vaso. Olha tudo que eu faço, olha quem eu sou, olha quem eu sou. A gente não precisa 3 anos e meio. A gente só precisa dizer: oleiro, toma conta do vaso, faz tudo de novo se necessário. Se tiver fissura, tampa a fissura. Se tiver quebrado, refaz. Mas o Espírito Santo de Deus não vai encher você enquanto o teu coração estiver dividido, enquanto você acha que cabe outra coisa dentro de você junto com a presença de Deus. Pronto, falei, estou leve. E é isso. Eu vou ser mais claro e prometo que vou. Eu não sei, estou meio pensadinho agora. É porque me irrita um pouco esses vasos, sabe? Quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem um monte de compartimento para as outras coisas. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem coisa que não consegue resolver e não deixa Jesus resolver. O Espírito Santo já te convenceu, ele já falou para você onde está o problema, mas você está lá: não, estou bem assim. Eu tenho uma raiva de gente que fala isso. A vida está toda destruída. Ele: não, estou bem. Mas vai perdoar? Vou perdoar nada. A pessoa fez o mal, ela merece. Aí a pessoa já está vivendo a melhor fase da vida dela, já foi cheia do Espírito Santo, já se arrependeu, já está em outro nível. Você está assim: não, eu que estou certo. Você está todo rachado, bebê. Então eu poderia dizer para você hoje de maneira, sabe, olha, o Espírito Santo vai encher você, mas ele não vai. Ele não vai, desculpa, mas ele não vai. O Espírito Santo, ele é santo pela sua própria essência. Ele não divide espaço com ninguém. Tudo bem, você pode estar na mão do oleiro e ainda está cheio de problema para resolver, mas para ser cheio de fato, de verdade, você vai precisar deixar que o oleiro tire tudo aquilo que te incomoda e que atrapalha você. Eu vou ser mais claro: não dá para ser cheio do Espírito Santo vivendo meio evangelho. Você sempre vai estar um pouco capenga, sempre vai estar faltando alguma coisa. Então entenda, ou você deixa Jesus completar a obra dentro de você, ou você deixa Cristo trabalhar dentro de você e tirar tudo aquilo que impede. E aí, meu lindo, se prepare, porque quando o Espírito Santo de Deus entrar em você, você vai ser completamente diferente da versão anterior. Você vai ser corajoso, você vai ser ousado. E aí fica fácil viver tudo o que eu disse. Você vai ser corajoso para tomar decisão difícil. Você vai ser ousado para viver milagres extraordinários. Você vai ser consciente para obedecer a voz de Deus. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Deus fala, o Espírito Santo te convence: bora, vai para cima, voa. Entendeu? Mas eu preciso ser sincero. Esse é uma mentoria de vida, esse é o objetivo. Não adianta. Está cheio de B.O. para resolver? Resolve. Deixa Jesus te convencer. Deixa o Espírito Santo te convencer melhor para isso, sabe? Eu não sei se você compreende o que eu estou dizendo, mas tem gente que quer ser antes de fato viver aquilo que precisa. Você conhece uma parte e acha que já sabe de tudo. Então a palavra é só isso: deixa o oleiro consertar o vaso, porque se para encher de combustível a gente precisa estar bem de fato, então deixa o oleiro terminar o trabalho. E eu preciso dar só mais um detalhe: é que o vaso, quando achar que está pronto, vai descobrir que ainda não está. Vai ter cara de vaso, cheiro de vaso, jeito de vaso, mas tem uma última parte do processo que é o forno de fogo.
Então, tá difícil, não tá? Eu queria pregar outra coisa. Vamos mudar a mensagem? Nossa, vocês estão com carinha de glúteo, olhando assim. Sério? Mais uma coisa ainda? Sério, não custava? Mais uma coisa? Mais uma coisa. Qual? O fogo. É porque antes de queimar por dentro, ele queima por fora. Antes de encher você, ele vai tirar todas as imperfeições. Ele vai tirar tudo aquilo que te afasta de Deus. Ele vai tirar coisas que você achava que precisava e na verdade não precisou nunca. Ele vai fazer você ser liberto de vícios. Ele vai ser... Amém. Então vou parar. Aí você sai do forno. Aí Atos 2 se torna a realidade da sua vida. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Depois que você conhecer o Espírito Santo de verdade, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Nunca mais você vai se acostumar a viver longe dele, porque a presença dele muda todas as coisas. Eu quero declarar que você vai ter experiências assim, de entrar dentro do seu carro e a presença do Espírito Santo estiver dentro com você daquele carro. Não vai ter louvor alto, não vai ter pregação rolando, mas você vai sentir uma glória de Deus dentro do seu carro que vai tomar todo o ambiente. Eu quero declarar que você vai chegar na sua casa cheio do Espírito Santo de Deus, e a tua família não vai saber absolutamente nada do que você fez, da onde você veio, da onde você saiu, mas vão sentir uma parada absurda em você e vão dizer: o que que é? O que que você está diferente? O que foi que aconteceu com você? E você vai dizer: é Ele. É Ele, o Espírito Santo de Deus, é Ele. É um amigo, é um amigo, é um amigo. E eu poderia gravar agora 5 horas a fio dizendo sobre o que Ele é. Ele é consolador, Ele é aquele que nos convence, Ele é aquele que nos constrange. Enquanto o mal, ele nos envergonha e leva a gente para longe de Jesus, quando a gente peca, o Espírito Santo nos leva para perto dEle. Ele nos constrange em amor, Ele não nos acusa, Ele nos convence. Ele é amigo, Ele é aquele que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. É aquele que, quando não sabemos o que falar, Ele completa as nossas palavras. Eu me lembro de uma aula de escola dominical onde o professor dizia que o Espírito Santo é o Paracletos, uma figura de um advogado, de que quando o aluno, que era eu, ouvindo assim, impactado porque estava estudando para ser advogado, eu entendia que havia um limite da procuração do advogado para falar em nome do cliente, mas o Espírito Santo, ele não precisa dessa procuração, ele não tem limite naquilo que ele faz, no sentido de que quando eu não sei o que falo, não consigo me defender, a Bíblia diz que ele completa aquilo que eu não sei falar ao Pai. Ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele se envolve tanto que Ele sente o que você sente, Ele chora pelo que você chora, Ele se envolve aonde você se envolve, e nunca mais você estará sozinho. Eu não sei se eu estou colocando desejo dentro de você, mas se eu fosse você, eu ia dizer: Jesus, conserta o vaso urgente, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, eu amo o Senhor, eu amo a Tua palavra, eu amo tudo que o Senhor fez na cruz, e obrigado por ter colocado o Espírito Santo na minha vida, porque quando eu quero esquecer, Ele me lembra. Quando eu começo a achar que as coisas são normais, Ele me lembra que é milagre que eu estou vivendo. Obrigado porque quando eu preciso de uma palavra, é Ele que coloca no meu coração. Obrigado porque a autoridade que eu carrego não é humana, não é baseada em quem eu sou, mas na presença do Espírito de Deus que está sobre mim. Obrigado, Jesus. Senhor, que haja um desejo incandescente no coração dos Teus filhos,
para que a Tua presença os encha de maneira sobrenatural, para que o Teu Espírito Santo desça de uma maneira única, que nunca mais consigam viver na ausência do Teu Espírito Santo, Jesus. Nós cremos e declaramos com toda a nossa vida e o nosso coração, que é isso que queremos, Pai. É o combustível que nos alimenta, é o combustível que nos leva para mais longe e para mais perto de Ti ao mesmo tempo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou o Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor cumpriu o que nos prometeu. O Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo, Consolador, amigo presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente.